Não fala aquilo que eu quero ouvir, mas fala aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, aos nossos ouvidos, no nome de Jesus. A Deus que bendiga. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu saúdo o convite novamente para a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. E é verdade, viu, pastor? Para mim é alegria, felicidade e honra, não só de estar na presença do Senhor, mas de ter essa oportunidade na Santa Ceia. Eu falei para Deus, eu digo, ó Deus, eu só quero ouvir, mas hoje o Senhor me deu a oportunidade de ministrar. Amém, irmãos? Eu não sou ninguém, sou nada, mas é Ele que capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Abre comigo no livro de Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. O último livro da Bíblia, o versículo de número 9. E quando você procura, sou grato a Deus pela oportunidade, por tudo que está acontecendo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, irmãos, que chegou até este lugar. Permaneça, persevere, em nome de Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 19, o versículo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantos acharam? Digo amém? Amém. Eita Deus. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 19, o versículo de número 9 vai dizer o seguinte: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vou voltar a repetir. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos, coloca a Bíblia na tua cadeira, região no coração. Para iniciarmos, o Espírito Santo de Deus já está aqui. E eu vou voltar a repetir para ver se você faz esse negócio. O Espírito Santo de Deus está aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Que nesta noite o operar e o efetuar vai ser dele. Glória a Deus. Quem vai fazer nesta noite é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o homem não tem autoridade nenhuma. A autoridade que tem é o céu que concede. Oh glória, Espírito Santo de Deus, estamos aqui na tua presença. Estamos aqui, ó Deus, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Estamos aqui para dizer que o Senhor é bom, para dizer que a tua benignidade dura para sempre. Ó Pai, que o Senhor venha tomar o controle, que o teu nome possa ser glorificado e exaltado. E se você acredita, você diz glória a Deus. Irmão, olha para o irmão da tua lado aí e diz: Deus te preparou para o céu. Repete de novo, porque ele não deu glória, talvez ele não pegou, mas diz assim: irmão, Deus te preparou para o céu. Se você acredita, você diz glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, somos cristãos que precisamos almejar o céu. Somos pessoas que sim, podemos desfrutar de várias coisas aqui da terra, mas acima de tudo, a palavra diz que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas é acrescentado. Para eu chegar nesta palavra na qual lemos, eu preciso trazer uma introdução, e eu acredito que você sabe um pouco dessa introdução. E começa lá no começo em Gênesis, capítulo de número 1, o versículo de número 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia!
que o Senhor está fazendo criações maravilhas. E entre elas o Senhor está conversando. E alguns versículos mais à frente vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Dá para perceber que Deus está conversando com alguém. Façamos. E ali poderia estar conversando com Jesus, o Espírito Santo. E ele diz: olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha para o irmão que está do lado. Fala assim: ei, tu é a imagem e semelhança de Deus. Vou melhorar, tu está sendo a imagem e semelhança de Deus. Só quem é da glória, né? Aleluia. Porque se olharmos para o lado espiritual dessa criação do homem, podemos ver que a imagem e semelhança de Deus não devemos ser só fisicamente. Que a imagem e semelhança de Deus devemos ser em nossas atitudes. Que devemos ser imagem e semelhança de Deus na nossa santificação, em almejar o céu e o seu reino. Aleluia. E aqui está: Deus cria o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E mais à frente o homem, ele pega contra Deus em desobediência. O Senhor deu uma ordem: olha, não come do fruto que está no meio do jardim. Só que aí eles desobedecem e comem, e acabam pecando contra Deus, conhecendo o bem e o mal. E Deus, ele expulsa. Você sabe da história que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, do jardim do Éden. E acontece agora que eles vão viver suas vidas, uma vida onde a cada dia que se passava, mais se contaminavam com o pecado. E aonde você vai ver nos livros relatando de Êxodo, Levítico, Juízes, aonde vem relatando o cuidado de Deus com o seu povo. Aleluia. Aonde Deus, ele jamais queria perder a aliança comigo e com você. Vemos Deus levantando líderes para governar o seu povo, para instruir no caminho aonde Deus queria. Porque Deus, ele jamais quer ver eu e você indo para o inferno. Jamais o Senhor não preparou o inferno para mim e para você, mas para os anjos caídos, para as pessoas que não seguem o seu caminho, que negam o seu nome. Então o Senhor jamais queria ver o seu povo perecer, e sempre levantava líderes: olha, diz que eu fiz assim, diz que eu te enviei, faz assim, conforme a minha palavra. Aleluia! Só que acontece que nada é resolvido. Acontece que o pecado parece que faz aumentar muitas e mais vezes. Você vê na história que Noé, o Senhor, ele destrói a humanidade e cria uma nova aliança com Noé. Só que aí o pecado continua aumentando. E o profeta Isaías, ele vai relatar que o Senhor, ele faz uma pergunta ao céu. Aleluia! Essa pergunta, se ele faz, é porque ele procura alguém. Ele procurava alguém que podia fazer com que essa aliança não se quebrasse mais. Vou voltar a repetir. Ainda comigo, irmão. Essa aliança que Deus queria fazer com o homem era uma aliança que ele não queria que se quebrasse mais. Porque todas as alianças que Deus estava fazendo com o homem, o próprio homem quebrava, mas essa aliança que está por vir, nem o homem quebra mais. É uma aliança que você só quebra se você quiser. O véu se rasgou. Então ali tem uma pergunta: olha, a quem eu enviarei? A quem há de ir? E eu creio que o Senhor, saindo ali de dentro de Deus, diz: envia a mim, Senhor. Envia a mim, porque se nenhum conseguiu fazer, eu vou fazer acontecer.
E há um detalhe bastante interessante que eu gosto de falar, é que muitos batem no peito em dizer: o Senhor veio por mim, o Senhor veio para me salvar. Só que na verdade Ele veio para fazer a vontade do Pai. Vou voltar a repetir: Ele veio para fazer a vontade do Pai, porque Deus Ele não queria perder a aliança. O salmista vai dizer: olha, quem é o homem para que Deus se lembre dele? Acontece que agora Ele diz: olha, tu vai, né, filho? Mas tudo que tu tem aqui, tu vai largar, tu vai renunciar. Poder, onisciência, onipresença, onipotência. Tudo que está aqui você deixa e desce. E vai passar por o que eles passam. E Jesus, Ele desce à terra. O Espírito Santo de Deus trabalha através de uma mulher que naquele tempo era agraciada em todas, chamada Maria. Aonde o Espírito Santo de Deus coloca Jesus dentro dela. Você vai ver da história que no começo já começa uma perseguição contra uma criança. Só que essa criança tem um mistério diferente. Glória a Deus. Essa criança era uma criança vindo de profecias do Antigo Testamento. Essa criança, Isaías vai dizer que ele é o príncipe da paz. Essa criança, Isaías vai dizer que é o nosso consolador também. Aquele que vai vir e vai tomar todas as nossas Ele está aqui. Essa criança é alguém diferente. E acontece que começa a perturbar a mente de quem herdava o reino naquele tempo. E dizia: olha, tem um aí, e possivelmente quando crescer vai tomar o teu reinado. Mas mal ele sabia que o reino de Deus não é na terra, é do Senhor. Mal ele sabia que o objetivo de Jesus não era tomar o reino para ele, porque ele já tem a glória, já tem o poder, já tem a honra. Mas ele vai vassoura. O verdadeiro objetivo de Deus era salvar uma humanidade que não tinha mais jeito. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês curarão. Em meu nome vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz nesta terra. Mas isso tudo podemos avaliar que era para a glorificação de Deus. Que não era nada sobre nós, e sim tudo sobre Ele. Acontece que a Bíblia vai relatar aos 12 anos, Jesus como criança, e a Bíblia não fala mais nada sobre ele. E volta a falar dele aos 30 anos, exercendo o seu ministério. Eu creio que nesse tempo que a Bíblia se cala sobre Jesus, eu creio que estava ocorrendo uma preparação. Por quê? Porque ele tinha se esvaziado de sua glória. Agora Jesus ele tinha que buscar, porque mesmo ele com poder, mas ele nos ensina que mesmo com poder devemos ainda pedir a ele. Mesmo com a autoridade do nome dele, pastor, em nossas vidas, ainda temos que buscar a ele. E Jesus ele vem. Há um detalhe que Jesus é um dos maiores pregadores. Glória a Deus. Aonde pregava maravilhas. Suas pregações na qual ninguém conseguiria entender de uma forma de tentar imitar, não sei. Só que aí Jesus ele explica as suas maravilhas, os seus mistérios por meio de parábolas. Repita comigo: por meio de... Por meio de...
Glória a Deus. Então, um negócio. E Jesus, ele fazendo as suas maravilhas, operando com seu maior objetivo, mostrar o céu. E há uma situação, porque Jesus, quando estava operando milagres, quando Jesus estava perdoando pessoas que ninguém estava dando nada, acontece que se levantam para dizer que Jesus estava blasfemando, para dizer que Jesus estava caluniando. Aleluia. E acontece agora que Jesus começa a ser perseguido por suas maravilhas. Como pode um homem tão bom ser perseguido por falar coisas boas? Aleluia. É aquilo que eu digo, na verdade é que existe um mistério aí dentro. Uma força que excede todo o entendimento. Aleluia. E a razão para que eu e você tenha chegado até. E Jesus, ele começa a ser perseguido principalmente depois de um milagre sobre a ressurreição de Lázaro. Aleluia. Você sabe da história. Lázaro, um amigo muito próximo de Jesus, um amigo na qual era onde fala em Coríntios, amigos mais chegados que irmão, aonde a Bíblia vai relatar que na sua morte Jesus tinha chorado por ele. Aleluia. E acontece que Jesus indo ao encontro de Lázaro, aonde todos não estavam dando nada por há 4 dias ele está morto. Jesus diz: olha, retira a pedra e Lázaro sai para fora. Vou voltar e pedir: olha, Lázaro, olhem, retire a pedra e Lázaro sai para fora. E acontece, aleluia, acontece que tem um homem, Caifás, o nome desse homem, aonde ele profetiza a morte de Jesus por essas maravilhas. Por essas maravilhas ele diz: olha, este homem deve morrer. Aonde fala lá em, aleluia, lá em João 11:52, ele diz: olha, não somente pela nação, mas para reunir um povo, os filhos de Deus que andavam dispersos. Vou voltar a repetir: olha, Jesus ele veio, ó, e a profecia era dele, disse: olha, esse cara tem que morrer, esse homem tem que morrer. Mas lá em João 11:52 vai dizer: não somente pela nação, mas para reunir um corpo, os filhos de Deus que andavam dispersos. O Senhor tem salvação até para quem anda disperso. O Senhor tem salvação até para quem não tem jeito. Sabe por quê? Porque quando eu e você estamos aqui, achamos que alguém lá fora não tem mais jeito. Achamos: eita, Jesus vai abrir a porta desse. Jesus ele vai fazer assim com esse. Mas se esquece que um dia você estava lá. Se esquece que um dia você estava lá e que estava precisando dele também. Para você ver o nível de como somos egoístas, é fácil ser crente aqui. Aleluia. É fácil você não ter a sua fé aqui dentro. Eu digo por experiência própria, irmãos. Familiares meus que estavam perecendo, subiu a minha cabeça e eu dizia: Deus, leva logo. Só que eu tinha me esquecido que se Deus levasse ele sem aceitar Jesus, o caminho era outro. Eu disse: ainda bem que Deus não escuta as orações, né? Aleluia. Quando é oração porque a gente está com raiva, que a gente está meio atribulado. E acontece agora que Jesus ele vai para Efraim, para Betânia, para a casa de Maria, aonde ela também ninguém dava nada. Aonde ela ninguém dava nada por aquela mulher, e aquela mulher simplesmente recepciona Jesus. Jesus se senta e ela tira um perfume bastante caro seu e oferece para lavar os pés de Jesus. E eu vou falar um pequeno detalhe para daqui a pouco você pegar. Judas presente
ele diz, eu creio que eu vou tentar falar com minhas palavras, irmão. Judas, ele fala, olha, não estou aí não, é tão caro, nós deveríamos trocar isso por dinheiro, não é não? Só que eles não estavam entendendo a honra que aquela mulher estava dando para o profeta. Aquela essência era um nardo. E se você for ver nardo dentro da Bíblia, era usado para ungir profetas, era usado para ungir sacerdote. E era aquela mulher dizendo, olha, eu estou considerando ele dentro da minha casa como profeta. Ei, tu já tem considerado Jesus como profeta na tua vida? Mas eu vou melhorar, pastor. Tu tem considerado os profetas que Deus levantou? Porque muitos têm se levantado para julgar. Muitos têm se levantado. As pessoas dizem, olha, profeta de casa não tem honra. Mas Jesus era de casa e tinha honra assim. Eram as pessoas que não sabiam reconhecer. Ei, profeta, é você mesmo que é caluniado. É você mesmo que é apedrejado. Ainda que o homem não esteja te vendo, mas a tua honra está guardada lá no Iraia. A palavra show, ei, profeta, vai pegar esse mistério. Eu vou voltar a dizer, ei, profeta, ainda que o homem não esteja te olhando, ainda que o homem não esteja dizendo que você é profeta, não se preocupa, o teu galardão está guardado lá. Aí ele está aqui. E indo logo mais à frente, Jesus ele vai ser agora crucificado. Só que antes tem a ceia. E nessa ceia o Senhor se senta entre os pecadores. O Senhor ele se assenta entre os pecadores, mostrando que não era compatível com o pecado, mas que amava os pecadores. Acontece que Jesus ele diz, olha, um entre mim irá me trair, aquele que eu dei o pão molhado, esse sim vai me trair. E como você sabe da história, fica se perguntando, será ser eu? Será ser eu? E acontece que sabemos que é Judas que trocou o Senhor por dinheiro. Você já via algumas atitudes de Judas quando Maria ungiu seus pés. A ganância, aonde não poderia servir a dois senhores. E acontece que agora nessa ceia, depois de cear, o Senhor instrui os discípulos. Olha, agora o Filho do Homem será entregue aos homens. O Filho de Deus será entregue como sacrifício. E eles dizem, mas Senhor, nós vamos ficar só agora. E agora o que vai acontecer? Aleluia! E acontece que depois de cear, Jesus ele vai para o Getsemane e é preso lá. Aleluia! Logo após, Pedro ele nega Jesus no sinédrio. Pedro, a quem no momento da ceia dizia, Senhor, eu jamais te abandonarei. Senhor, eu estou contigo. Senhor, se alguém vir para cima de tu, eu sou o primeiro a tomar a frente. Mas quando o negócio apertou, Pedro negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Tem muita gente que é assim, que honra Deus com a boca, diz que está aqui, palpa toda obra, mas quando o negócio aperta, mano, começa a sair de fininho, começa a dizer, ei pastor, eu estou ocupado, ei pastor, não vai dar para eu ir fazer isso hoje não, mas o Senhor está te dizendo, ai a sogra, Deus está falando para alguém que é remanescente na obra dele, ei, não para, sabe por quê? Porque a palavra que foi dita no começo é para a sua vida.
isso de ter entregue um sangue inocente. E agora Judas vai se matar. Porque tem muita gente que ainda não conhece o poder do perdão. Tem muita gente que ainda não conhece a misericórdia e por qualquer coisa quer parar. Por qualquer coisa quer estacionar. Aprenda com Pedro que na praia a se arrepender. Aprenda com Pedro que na praia o Senhor te encontra e te abraça e deixa de julgar. Agora ali Jesus está indo para a crucificação. Há uma cruz que era sobre medida, mas aquela cruz era de Barrabás. Se você conhece esse significado, você sabe que aquela cruz, o nome Barrabás é o que? Filho de Deus. E essa cruz era o Senhor dizendo, olha, era minha e tua, mas ele carregou. E acontece que agora ele está subindo para o Gólgota, para ser crucificado, para ser humilhado, onde mais de 2 milhões de pessoas estavam acompanhando o Senhor sendo crucificado, o Senhor levantando chicotada o Senhor sendo crucificado e andando em ruas onde pedras eram pontagudas, onde cortavam os seus pés, aonde as suas fraturas estavam expostas. A multidão que acompanhava Jesus em operando milagre como Jesus fazia, agora duplicou, triplicou e está vendo ele sendo condenado. Só que acontece que a promessa, a palavra nunca cai por terra. E ele disse, olha, derruba esse templo e em 3 dias eu levantarei. E as pessoas sem entender, como assim? Esse templo demorou mais de anos para ser levantado e tu em 3 dias levantará? E acontece que Jesus é crucificado. E sobre a crucificação, eita glória! Há uma palavra que Jesus ele fala, Eli sabactani, é isso? É que eu não sei falar, mas aí está certo. Aonde trazido para a nossa linguagem é Deus meu, por que me desamparaste? Só que como Deus iria virar as costas para ele, se teria que sentir prazer no seu sacrifício. Acontece que o desamparo é para os condenados. E Jesus naquele momento estava sendo condenado. Por isso que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E há também a crucificação da coroa de espinhos, onde é colocado em significado de dizer que ele era rei dos judeus. Essa coroa de espinhos, lá em Gênesis, vai dizer que é maldição de Deus para o homem. Porque quando Adão e Eva é expulso, ele diz, olha, do teu suor tu vai comer. O teu suor é o teu sustento. E as coisas não vai vir mais fácil. Não é aquela plantação bonita, mas também vai ter espinhos. Então espinhos naquele momento era a maldição do povo. E Jesus carregou a nossa condenação e a nossa maldição toda sobre ele. Acontece que depois disso tudo, Jesus diz, tetelestai, está consumado. Depois disso, tira Jesus da cruz e coloca. E colocam ele sobre o túmulo, dentro do túmulo. E depois disso a promessa se cumpre que depois de 3 dias ele ressuscitaria. E há um detalhe bastante interessante, é que quando as mulheres vão ver o corpo do mestre, o seu lençol está dobrado. E na tradução e na prática daquele povo, naquele momento, quando alguém terminava a sua refeição, que deixasse jogado o seu paninho que limpava a boca, a barba, é porque já tinha terminado a sua refeição. Mas quando ele trovava, significava dizer, eu ainda não terminei. Eu vou voltar repetindo, talvez ninguém pegou. O pano bagunçado era dizendo, eu já terminei, mas o pano drogado era dizendo, eu ainda não terminei.
ouro. Presta atenção para você na glória. E a sua cabeça eram cabelos brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a ladrão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, na sua boca e na sua boca saiu uma espada aguda,
Deus.